Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Projetor. Meu nome é Denis e hoje a gente vai falar sobre The Post, a Guerra Secreta. Steven Spielberg, Meryl Streep e Tom Hanks se reuniram para fazer esse The Post. Ele se passa na década de 70, começo da década de 70, quando a Guerra do Vietnã se comprovou um fracasso para os Estados Unidos e diante dos últimos 3 ou 4 presidentes, aquela guerra significou enviar vários homens e trazer poucos de volta. Muitas famílias foram destroçadas por essa guerra inútil, mais uma guerra inútil, e dessa forma ali na década de 70, o jornal The Washington Post, quando tinha Kay Graham como a responsável pelo jornal, ela era casada com o sucessor do pai dela, então ela era casada com um homem que tomou posse do jornal depois que o pai dela, criador do jornal, faleceu e o marido dela se matou. Então a gente acompanha um jornal que é comandado por uma mulher numa década em que as mulheres praticamente ainda não tinham direito nenhum. E isso lá nos Estados Unidos, o que dirá aqui no Brasil. E nessa época, um jornal consegue cobrir um escândalo. O The New York Times descobre que essa guerra toda do Vietnã é colocada abaixo quando uma série de documentos vazam dizendo vários podres do que os 3 últimos governos, incluindo o atual, o de Nixon, fez de besteira nessa guerra toda. Enquanto isso, o editor da Kay, lá no The Washington Post, o Ben, vivido pelo Tom Hanks, ele começa a vasculhar, ele começa a ver que o The New York Times tem alguma informação privilegiada e ele começa a fuçar e coloca a equipe dele toda para ver isso. Aos poucos a gente vai entendendo que The Post é um filme que se passa numa década em que a informação não era tão rapidamente vazada quanto é hoje, e isso porque estamos falando da era Nixon, a era de um governo, de um presidente que cortava a liberdade de imprensa e cortava os direitos e cortava o que ele bem entendia porque ele achava que era melhor, não porque o país precisava. Assim era o Nixon. Conhece um presidente assim? O The Post consegue colocar tudo isso em cena. E aí, além das qualidades do Spielberg em usar isso nos jogos de câmera, que só ele consegue fazer, são características do diretor, a gente tem um roteiro muito bem amarrado, da Liz Hannah e do Josh Singer. E aí a gente encontra toda essa parte técnica que o Spielberg coloca com a fantástica trilha sonora, mais uma vez, do John Williams, colaborador habitual do Spielberg há muitos anos. Aqui, mais uma vez, o Spielberg mistura a ficção com a realidade num filme que só tem a ganhar com os atores principais. Tom Hanks, que mais uma vez cria um personagem diferente, ele consegue nos levar para aquela época de homens brancos, héteros e de meia idade, mas que consegue trazer para o personagem um pouco de dignidade, porque parece que ele tem interesse de fato em mostrar a realidade, mostrar os furos jornalísticos que fogem à cobertura do casamento da filha do Nixon, que é o que é discutido no filme em determinada cena. A gente vê ali no Tom Hanks que ele está perdendo o tempo da vida dele com isso. E aí entra o papel da Kay, que é brilhantemente interpretado mais uma vez pela Meryl Streep. Quando eu vi que ela foi indicada ao Oscar pela 21ª vez, batendo seu próprio recorde, eu pensei, puta, de novo a Meryl Streep foi indicada ao Oscar? Não que eu não goste dela, eu acho ela uma das melhores atrizes mesmo. Mas aí eu fico pensando, será que não é só politicagem? Será que não é o poder do Spielberg? Não, se você assistiu depois você percebe em 2 cenas o poder que essa mulher tem interpretando e como ela te puxa pro filme e como ela te leva para aquilo que a Kay necessita. Ela precisa mostrar que ela é uma mulher que vivia numa época em que só homens comandavam. Em uma determinada cena do filme, a Kay é colocada à prova quando ela deveria fazer um discurso. E ela treinou esse discurso com o filho dela, ela treinou esse discurso como dona daquele jornal, ela sabia o que ela ia falar. E aí a Kay, nessa cena, ela deveria fazer um discurso para convencer o conselho do jornal de que essas
escolhas da contratação de 25 jornalistas, das mudanças que ela tem trazido para o jornal eram válidas. E ela trava. E ela tem ali o apoio de um homem branco de meia idade. Só que esse homem, nesse caso específico, ele está ajudando a Kay a continuar ativa, a continuar na liderança, e ele mostra para ela que ela é capaz de tudo isso. Só que ela ainda não acreditava. E a Mary consegue fazer nessa cena, em 15 segundos, que a Kay trava e ela olha para esse amigo dela, para esse colega de trabalho dela, quando ele toma a frente, já que ela não consegue, e não deixa ninguém perceber que ela não conseguiu. Ele toma a frente como se ele fosse para falar aquilo diante daquele comitê, diante daquele conselho. E ela olha para ele com um misto de gratidão e submissão. E isso só a Meryl Streep consegue fazer numa cena tão curta. Esses temas político e de gênero em pauta, fazendo a metáfora lá da década de 70 com aquilo que acontecia na época com os dias de hoje, e para o bom entendedor, meia palavra basta. É claro que o filme ele tem um pequeno probleminha de ritmo, ele em alguns momentos a gente vê umas barriguinhas, a gente vê a Sarah Paulson, uma atriz fantástica no filme, e a gente sabe que ela tem a cena dela do filme, isso fica muito claro, porque senão não precisava ser a Sarah Paulson. Não precisava gastar, não sei, poderia ser qualquer outra atriz, poderia ser qualquer outro ator, entendeu? Mas ali a gente sabe que é a Sarah Paulson, porque o diálogo dela com o marido no filme tem tudo a ver com a carreira da Sarah Paulson. Também aqui merece crédito Bob Odenkirk, para quem não conhece, é o principal ator lá do Better Call Saul. Ele também está fantástico no filme, ele consegue trazer a atenção ao mesmo tempo que ele traz leveza para o jornalista que ele vive. E ele é um dos grandes responsáveis pelo furo que fez o The Washington Post se tornar o grande jornal que é. É claro que o filme também fala sobre isso, é claro que o filme mostra uma história de superação como um bom filme do Spielberg mostraria. Espero que tenha gostado. Diz aqui embaixo pra mim o que você achou desse vídeo, o que você tem achado do meu conteúdo. E caso você queira ler um pouquinho mais, tem aqui também o link da crítica que eu fiz para o The Post, lá no projetor. É isso aí, tenha ótimos filmes.